Oi galerinha, tudo bom com vocês? Nossa, que saudade que eu tô de vocês. Vocês não têm noção como é difícil montar uma aula longe de todos vocês. Então, é o seguinte, ó, nessa aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho dos assuntos que a gente estava falando nas aulas passadas, só um pouquinho assim, tá certo? Pra gente não ficar parado e também não ficar longe um do outro. O que a gente vai fazer? A gente vai ter uma pequena apresentação nessa sequência e também depois eu vou, no final da apresentação, vou indicar alguns vídeos para você aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Ó, todos nós estamos trabalhando muito para conseguir dar o melhor tipo de aula possível, tá certo? Ai, que saudade de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Olá, galerinha, tudo bem com vocês, pessoal terceiro? Para a aula de hoje, eu escolhi aqui um tema que a gente trabalhou muito bem e acho legal a gente lembrar. Fontes de campos magnéticos, tá certo? É só da gente lembrar aqui da experiência de Ørsted, que ele comprovou que a corrente elétrica ela consegue gerar em volta dela um campo magnético, tá certo? E como que a gente poderia trabalhar o caminho dessa corrente e do campo? A gente pode dividir em algumas partes. Primeira parte, olhando num fio condutor reto, tá certo? O que a gente tem aqui? Tem a corrente indo num sentido, tá certo? E o campo em volta dela. Como que a gente consegue dizer a orientação desse campo em volta dela? É só usar a regra da mão direita, tá certo? A regra que ele está usando aqui é um pouquinho diferente do jeito que a gente está acostumado. A gente faz a mão com 90 graus, mas funciona do mesmo jeito. Lembrando que tem que ser a mão direita, tá certo? Então, o dedão vai ser no sentido da corrente e os outros dedos vão ser no sentido do campo, tá certo? Se a corrente está indo para cima, ó, a gente consegue ver que o sentido do campo aqui está num sentido anti-horário. Se a corrente está indo para baixo, o sentido do campo está no sentido horário, tá certo? Isso funciona com um fio reto. Ele cria um campo que fica circular aqui em volta da corrente. Ok? Ó, lembrando que ó, dedão no sentido da corrente, a ponta dos dedos aqui no sentido do campo. Ok? Nós acabamos de falando isso, tudo mais, tá certo. Só lembrar um pouquinho da equação que a gente trabalhava. Para você calcular o valor desse campo magnético, o que a gente usa? B, que é o campo magnético, tá certo? μ0, que é a permeabilidade magnética, ou seja, a interação do campo magnético com o material que ela está aqui em volta, tá certo? O zerinho é para lembrar que está no vácuo, tá bom? É um valor que estaria no vácuo. O I é a corrente, tá certo? E 2πr por quê? Porque é o comprimento de uma circunferência. Esse R, a gente pode considerar tanto o raio dessa circunferência como a distância entre o fio e o ponto que você estiver olhando. Tá certo? Quanto maior esse R, menor vai ser a intensidade do campo magnético. Ok? Quando a gente está falando de uma espira, a ideia funciona do mesmo jeito. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado que o formato do campo em volta ele fica diferente. Tá certo? A fórmula que a gente tem aqui, a equação, vai ser o campo magnético, μ0 vezes I, igual a parte do fio reto, só que a gente não vai ter o π aqui, porque esse Rzinho não é mais a distância, sim o raio da própria espira, tá certo? Como é que a gente calcula o campo gerado por uma bobina? O campo gerado por uma bobina é o quê? São vários espiras juntos, tá certo? Então o que a gente faz? Calcula o campo de uma espira e multiplica pelo número de espiras que a gente tem. Tá certo? A gente pode chamar essa bobina de bobina chata. Tá certo? Porque ela é achatada. Se você pegar esses fios e esticar, você vai ter um solenoide. Ok? Então, você vai ter μ0, o número de voltas, que seria o número de espiras, sobre L. L é o comprimento desse solenoide. E aí a direção, como é que fica? E vezes I, que é a corrente. Como é que fica a direção do campo magnético aqui dentro? Mesma ideia da regra da mão direita. Tá certo? Ó, olhando para esse pontinho aqui, você coloca o dedão por baixo, tá certo? E coloca os dedos formados 90 graus. Então o campo vai entrar por esse lado no solenoide e sair. Como se aqui fosse um polo sul, que ele entra pelo sul e sai pelo norte. Temos aqui então o nosso eletroímã,
tá certo? Justamente dessa forma que ele funciona. Um grande beijo para vocês, tá certo? Eu deixei vários links aqui embaixo, indicando alguns experimentos, algumas experiências que acontecem com campo magnético, fios elétricos, ou seja, eletromagnetismo. Eles estão em inglês, mas essa parte da teoria, eu acredito que a maioria de vocês tem uma boa facilidade de inglês, mas mesmo se você não entender, não tem problema. O que acontece no vídeo é exatamente o que a gente acabou de falar e o que a gente já falou em nossas aulas. Um grande beijo para vocês e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau!